Olá, povo de Deus, mais um resumo diário, cronograma Bíblia todo dia. Hoje, Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 34. Nós temos hoje aqui 3 epígrafes, ou seja, 3 assuntos. Jéssica, me explica o que é epígrafe. Epígrafes são, dentro da Bíblia, além dos capítulos, além dos versículos, nós temos também alguns subtítulos. Se você passear pela sua Bíblia, você vai ver que, vez ou outra, os textos são divididos e existe um textozinho em negrito ali destacado com um título. Então, aqui nós temos quão difícil é seguir Jesus, primeiramente, a partir do versículo 18. E o Senhor conversa com a multidão, está arrodeado de uma multidão, aliás, e chega um mestre da lei e diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus vai dialogar ali dizendo que as raposas têm onde ficar, as aves têm onde ficar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jéssica, quem seria esse Filho do Homem que Jesus falou? Ele está falando dele próprio. Como assim, Jéssica? Ele não é filho de Deus? Aí vai entrar aquela explicação que eu falei sobre Jesus, né, filho de Davi. E também existe esse outro termo, Jesus, né? O Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Foi a mesma explicação que eu trouxe para vocês anteriormente. Jesus, Maria engravidou de Jesus através do poder do Espírito de Deus, mas também ele tinha uma descendência humana. Ele teve seu pai José, ele veio da descendência de Davi. Quando nós vamos pesquisar, nós não temos apenas avós, nós temos bisavós, nós temos tataravós. Nós não conhecemos, mas se nós formos pesquisar, nós temos toda uma descendência para trás. Assim também era Jesus. Então, por isso que Jesus muitas vezes é chamado de filho de Davi, porque se for procurar pesquisar, ele vem da linhagem do rei Davi, humanamente falando, e também por isso ele é chamado filho do homem, certo? E quando Jesus diz que ele mesmo não tem onde repousar a cabeça, Jesus não está querendo dizer que ele não tinha uma casa, Jesus não está querendo dizer que ele não tinha uma família, que ele não tinha onde repousar, ele tinha. Nós sabemos que ele tinha família. Mas só que o que Jesus está dizendo é que ele não parava em um lugar, que ele tinha uma missão, que hoje ele estava aqui, amanhã ele estava ali, que seguir a ele iria precisar de entrega, de sacrifício, de negar o seu próprio eu. E aquilo que ele falou para o mestre da lei naquele momento, ele fala para cada um de nós. Então o subtítulo aqui hoje diz quão difícil é seguir Jesus. E nós não podemos dizer que vamos seguir Jesus da boca para fora, porque precisa de nós renúncias, precisa de nós entrega todos os dias. Precisamos andar na nossa direção? Não, na direção de Deus. E a direção de Deus muitas vezes vai ser contrária à nossa vontade. Mas quando a Bíblia diz, eu acho interessante porque o subtítulo diz quão difícil é seguir Jesus, mas ela não diz que é impossível seguir Jesus. No poder do Espírito nós conseguimos entregar nossa vida a Ele e o seguir. Amém? Depois vai falar sobre Jesus acalma a tempestade, onde até os próprios discípulos vão se surpreender, porque o Senhor escolheu 12 apóstolos e aqueles homens eram homens simples e normais e estavam conhecendo Jesus a partir do momento que decidiram seguir a Ele. Então, aos poucos, eles foram vendo milagres, presenciando e foram conhecendo o poder do Filho de Deus. Então, aqui nós vemos que os discípulos eles ficaram perplexos e se perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque ali eles tiveram a oportunidade de ver tão grande poder da parte de Jesus Cristo. E eu costumo usar esse texto para dizer que discípulo que anda com Jesus vai provar de grandes milagres, vai presenciar grandes coisas, fatos extraordinários. Assim como aqueles primeiros discípulos viram, nós também vemos todos os dias. Não é verdade? E aqui vai ter a cura de 2 endemoniados. Mais uma vez, Mateus aqui, ele ressalta os poderes de Jesus, os milagres, né? O poder ali de libertar pessoas. E aqui ele vai libertar 2 homens endemoniados. E o pessoal daquela região ali, em vez de querer que Jesus permaneça e faça mais do que ele fez, vão pedir que ele se retire. Vai pedir que ele se retire daquele lugar. Vão expulsar Jesus dali. Em outro evangelho nós vamos ver isso com mais riqueza de detalhes. Porque os evangelhos são isso, né? Muitas vezes quando um conta mais rapidamente, o outro evangelista conta com mais detalhes. É por isso que às vezes você lê os 4 evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, e você tem a impressão que está lendo as mesmas coisas. Mas por quê? Porque os evangelhos, guarde isso, os evangelhos eles falam do nascimento, né, da vida, do ministério, da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, eles estão falando sobre a mesma coisa em perspectivas diferentes. Então, essa aqui é uma das histórias que lá na frente nós vemos um pouco diferente. Então, aqui o Senhor ele tem poder para libertar. E Ele continua hoje libertando pessoas, tá? Em nome de Jesus, pessoas podem ser libertas, transformadas. E nós não podemos expulsar Jesus quando nós temos a oportunidade. Nós temos que abraçar a oportunidade que Jesus nos dá de ter uma vida transformada e de vivências em poder. É isso por hoje, tá? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.